Silvio Santos e Faustão juntos no Teleton? Quem vai apresentar o novo reality de Boninho? Por que a Band não volta com as novelas turcas? O Vanucci Responde está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao Vanucci Responde deste final de semana, seja muito bem-vindo ao canal do Vanucci, o No Play News aqui no YouTube, um lugar onde a gente fala sobre televisão a partir do seu olhar, onde a gente conversa sobre o audiovisual, sobre os bastidores da televisão brasileira. Aqui no canal do Vanucci você tem muita informação, tem opinião, tem comentário, mas tem esse espaço que eu acho que é o nosso preferido, né? É o Vanucci Responde. Você faz as suas perguntas ou através das minhas redes sociais ou nos comentários aqui nos vídeos, também lá no site canaldovanucci.com.br, e aí a gente conversa 2 vezes por semana aqui a partir do seu olhar. Você acha que a gente tem que aumentar o Vanucci Responde, ter mais uma edição na semana? Manda a sua opinião, manda pergunta, manda comentário. E essa aqui é uma tribuna livre para a gente falar sobre as coisas boas ou ruins da televisão. A primeira mensagem de hoje não é uma pergunta, é uma afirmação, e é do Isaías Rogério da Silva. E ele diz: José Luiz Villamarim deve se preocupar com essa supervisão do Ricardo Linhares. Olha, Isaías, não sei o quanto que ele deve se preocupar, não. Porque como chefe do departamento, como diretor de toda a teledramaturgia, provavelmente ele quem escolheu o Ricardo Linhares para supervisionar a Fuzue. O Linhares já supervisionou vários textos. E eu acho importante isso, né? É importante quando quem comanda a dramaturgia da Globo tem um histórico de direção, que ele possa contar com bons autores para olhar o texto. Nem sempre o diretor tem esta pegada, o que é necessário, o olhar necessário para o texto. E um autor tem isso, tem já uma outra pegada, um outro olhar, a construção da história. Né? A gente tem que deixar claro que o trabalho na televisão ele é um trabalho conjunto. Né? Não é só do autor, não é só do diretor, não é só do produtor, muito menos só do intérprete. É de todos eles. É de uma combinação muito grande, entra aí figurino, entra aí caracterização, entra aí efeitos especiais, muita coisa para poder chegar ao capítulo que você assiste em casa. Então é um trabalho coletivo. Mas uma novela, ela é basicamente história. Então, no comando dessa novela tem que estar, o autor tem que ter uma força muito grande, porque é ele quem defende a história. O diretor conduz essa história, embala essa história. Mas quem vai narrar, quem vai prender o telespectador é o autor. Né? Não adianta nada você ter os filtros mais bonitos, você ter as tomadas mais bonitas, se essa história não é boa, se ela não cativa o telespectador. Você pode botar toda a maquiagem que for, não funciona se não tiver um bom texto. Então, por isso que essa supervisão é necessária, e eu acho que a Globo deveria caminhar nesse sentido mesmo, colocar cada vez mais supervisores nas novelas, porque o ritmo industrial hoje exige isso. Bom, vamos agora a mais uma pergunta, é da Suzana Souza Dias, e ela pergunta: por que a Band não volta com as novelas turcas inéditas? E a audiência do Melhor da Noite e Outlander? Olha, Suzana, até onde eu sei, a Band negocia sim com a Warner para voltar com as novelas turcas, mas tem pendências do contrato anterior. Então precisam resolver o contrato anterior, firmar uma nova parceria para que volte a exibir as novelas turcas na TV aberta. Na TV a cabo, na TV por assinatura, está indo muito bem. Quando você conversa com os responsáveis pelo canal de novelas, fala assim: olha, as novelas turcas conquistaram o sim brasileiro, tem um público garantido, fiel aqui. Elas são muito bem feitas, tem histórias muito interessantes. Vai ter agora até a Avenida Brasil lá, a adaptação de Avenida Brasil. Mas o fato é que na TV aberta, a Band era quem exibia, tem ali alguma pendência de contrato, por isso eles conversam. E às vezes a gente fala que pendência de contrato, é pagamento. Não, às vezes é alguma coisinha que ficou ali de relação que precisa ser solucionado. Em relação ao Melhor da Noite, em relação ao Outlander. Outlander tem oscilado ali entre meio e 1 ponto, né? E está dentro do que a Band espera para as noites de segunda, quarta, quinta e sexta neste horário. Às terças tem o MasterChef, Outlander não é exibida. Né? Entra depois do perrengue, e aí a gente sabe, é muito interessante, né? Porque o pico de audiência da Band é o Jornal da Band. E a partir dali, até mesmo quando estava o Faustão,
a tendência é sempre ir caindo. É o comportamento da emissora. Quando tem um futebol, alguma coisa aí, muda um pouquinho a situação. Mas essa é a tendência da emissora. Melhor da Noite tem oscilado ali entre 1,5 de média, 2, 2,1, está dentro do que a Band esperava, talvez um pouquinho mais, né, o alto comando esperasse ali do Melhor da Noite, mas está cumprindo o seu papel. Tem um orçamento mais enxuto, tem um olhar mais moderno de misturar entretenimento com jornalismo, busca ali falar com o telespectador que sai do Jornal da Band e não tem opções a não ser novelas e outros telejornais nas emissoras concorrentes. Então a ideia, Suzana, é justamente isso, né, da Band, é firmar ali um horário que seja de transição. E que bom estar com o programa e que ela mantenha esse programa mesmo com uma audiência, às vezes, o finalzinho do Melhor da Noite tem alguns blocos ali que oscilam 1,5 ponto, 0,7, 0,9, algumas coisas que ainda não funcionaram com o telespectador, né? Tem elementos ali que são modernosos demais, como falam nos bastidores, né? Que são modernos demais, e aí às vezes o telespectador estranha. Mas ajustes sempre acontecem em programa ao vivo, é para isso. Vamos a mais uma pergunta, é do Rodrigo RCT. E ele fala: olá, Vanucci, esse trio, Regina, Michele e Daniel, é capaz de aumentar a audiência das manhãs do SBT? Olha, Rodrigo, é a grande aposta ali a gente está pondo o Daniel ali porque está se falando muito nos bastidores. Oficialmente, o SBT só anunciou a Michele. E fala que está conversando com a Regina. A própria Regina assume isso, o SBT falou que conversou, né? Mas não tem ainda nada do Daniel adjunto, ainda está muito conversa de bastidor mesmo, né? Nos bastidores já dão certo que é ele o apresentador, que não é o César Filho, nem o Doni Denútil. Agora, já digo, né, eu acho que se for aqui esse trio, funciona muito bem. A Michele é muito boa, a Regina Volpato é muito boa, são de personalidades muito fortes e de comunicação muito popular. Eu acho que até a Michele é mais atirada, diria minha mãe, e a Regina mais contida, assim, né? Elas vão ter um equilíbrio muito interessante, né? Uma mais centrada, uma mais explosiva, mas eu acho que funciona muito bem para de manhã, né? Tem que ter uma boa direção, que coloque cada um no seu lugar, que traga os conteúdos e muito entrosamento, e isso acontece. Quando você quer fazer, e eu sei que a Michele quer fazer, eu sei que a Regina Volpato quer fazer, quando você quer fazer, há um entrosamento imediato, e é sempre bom, né, você ter bons parceiros para trabalhar. O trabalho individual na televisão é muito chato. É muito legal quando você tem um time que está junto com você e todo mundo ali quer marcar gol e fazer e ser o grande sucesso. Mas tem um outro lance também no SBT. Daqui a pouco eles já começam a pensar no programa da tarde, que também vai contar com jornalistas, com apresentadores, talvez com uma dupla, com um trio. Estão formando ainda lá a ideia. Vai ter muito colaborador, vai ter muito colunista. A ideia é movimentar bastante, tanto as manhãs quanto as tardes do SBT. Foco maior da Daniela Beirute está nessa reforma, numa parte do sábado, né, principalmente o período da tarde do sábado, à noite do sábado, e por enquanto o horário nobre do SBT deve ganhar ali uma outra coisa, ali um ajustinho, mas Ratinho permanece, as novelas infantis permanecem, o De Noite permanece, isso continua como está. Vamos a mais uma pergunta, agora é do Elton Dutra, e ele diz: Vanucci, o SBT depende de recursos de outras empresas do Grupo Silvio Santos para se manter? Olha, Elton, o Grupo Silvio Santos reúne várias empresas, né? E é claro que nisso, às vezes, uma pode socorrer a outra. E socorre como? O SBT é a empresa que é a janela, é a vitrine, né? Todas as outras empresas do mercado buscam uma janela para exibir seus produtos. Então o Grupo Silvio Santos acaba, e você vê isso muito claro, às vezes ou na Telecena ou no Jequiti, usando desses recursos de anúncio. Mas o SBT conseguiu desenvolver uma relação muito boa com os anunciantes e desenvolver projetos e programas que atendam a esses anunciantes, né? A gente vê agora esse programa novo do Celso Portiolli, que está indo super bem. A gente vê o próprio Celso ali no Domingo Legal, aquele comprar é bom, levar é melhor, né? Funciona muito bem. E são todos projetos muito casados com o comercial. A necessidade do anunciante, a necessidade do game do Domingo Legal, e ali funcionou, né? Consegue extrair histórias boas, consegue atender os dois, consegue ser bom para os dois lados. E é isso que o SBT vai fazer. Então, tem as empresas que dão suporte? Claro, tem as empresas que dão suporte. Mas o SBT também tem que dar resultado
para entrar no balanço do Grupo Silvio Santos. O Grupo Silvio Santos reúne todas as empresas. E, ao mesmo tempo, o SBT desenvolve ali todas as suas campanhas para não depender das empresas do Grupo Silvio Santos. Vamos a mais uma pergunta. Essa é do Paulo Henrique. E ele diz, na sua opinião, tem chance do SBT fazer parceria com a Globo para exibir o Brasileirão ou algum campeonato? Olha, Paulo Henrique, eu acho que não tem chance nenhuma. Até onde eu sei, o objetivo do SBT é continuar com esportes, mas com eventos exclusivos. Porque já se entendeu que esse negócio de compartilhar evento, né, o direito do evento, quem sai ganhando às vezes é a Globo, porque a Globo vai concentrar a audiência, SBT, Record, Band, Rede TV, qualquer outra emissora vai ter que investir muito para fazer essas transmissões, provavelmente vai ter que transmitir os programas, né, os jogos, os eventos que a Globo determinar, né, vai ter que compartilhar o jogo, e aí não tem como crescer muito a audiência, né, vai ficar sempre a referência sendo a Globo, apesar de muita gente às vezes falar, pô, mas eu não aguento mais o futebol da Globo, eu não aguento mais o não sei o que lá da Globo. Na hora da transmissão, acaba assistindo o jogo. Você tem um jogo no SBT e na Globo, a audiência maior vai ser na Globo. Tem um na Band e na Globo, a audiência maior vai ser da Globo. Vamos a mais uma pergunta. Essa pergunta é do Nando Moreira e é uma pergunta importante. Vanucci, você sabe quem vai apresentar o novo reality que o Boninho anunciou? Sabrina Sato? Não acho que tenha a ver com a Fátima, mesmo porque o programa será diário. Olha, Nando, este é um grande mistério. E Boninho não vai contar até muito próximo da estreia. Vai deixar isso aí ali para metade do primeiro semestre do ano que vem. O programa já está todo formatado, ainda, claro, sofre alguns ajustes, as inscrições foram abertas neste final de semana, é para cantor de todos os gêneros, não é só para sertanejo, vai mostrar o lançamento de um cantor, né? Como é que ele lança um sucesso, como ele projeta a sua carreira, toda essa construção, e ao mesmo tempo tem as provas de confinamento, tem os desafios do confinamento e as provas de um reality show. É uma mistura ali de muitos elementos. Um produto brasileiro, e isso é legal. Sabrina Sato tem chances? Tem. Porque eu já ouvi lá na Globo de que já está mais do que na hora de trazer a Sabrina Sato para voos solos ou para voos mais importantes dentro da Globo, né? Dentro da grade da Globo e não só nos canais Globo. Essa série que ela fez para o Fantástico foi sensacional. Sabrina mostrou que consegue ter humor, que consegue ter credibilidade, que consegue apresentar, mistura tudo isso e o pessoal da Globo ficou muito impactado, né? Por quê? Já houve uma época, agora nem tanto, mas houve uma época em que lá na Globo não se olhava tanto para os artistas de outras emissoras, ou quando olhava, trazia, vamos limpar a imagem, como foi com a Ana Maria Braga, como foi com o Serginho Groisman, com o próprio Faustão, com o Luciano Huck, quando todos chegaram na Globo, eles ficaram um tempo fora do ar para depois ter uma estreia. Esquece um pouquinho a imagem da concorrência para entrar na Globo como se fosse uma nova história. Agora não, né? O próprio Mion fez isso, se tem referências, a Globo não esconde que ele já tinha passado pela Globo, passou pela MTV, passou pela Record, e isso que foi que transformou o Mion no Mion de hoje, né? É essa a soma. Sabrina Sato é essa apresentadora, esse sorrisão lindo, esse humor que todo mundo gosta, esse bom humor, né? Não é nem humor, esse bom humor que todo mundo gosta, esse carisma que todo mundo se prende ali, pela trajetória dela, porque passou pelo Pânico, porque fez o Big Brother, passou pelo Pânico, depois foi para a Record, tudo isso forma uma pessoa, né? Tudo isso forma um profissional, e a Sabrina está indo muito bem nisso, né? Então acredito que ela sai com algumas vantagens ali. Agora, será que é a de um reality? Pode ser ela e mais alguém, né? Vamos ver, vamos esperar aí. O fato é que Boninho já deve estar pensando, né, lá na frente, apesar de ter um Big Brother aí que entra no ar, totalmente vendido já, hein? 2 meses antes do programa entrar no ar, já conseguiram vender 800 milhões, né? Então, assim, a gente vê que no Brasil, reality show ainda é algo que funciona muito. E ainda mais esse reality de confinamento. Representam audiência e faturamento para as emissoras. Vamos aguardar. No meio do primeiro semestre, eles devem anunciar. Acho realmente, concordo com você, não deve ser a Fátima, porque ela já sinalizou que não quer programa diário, né? Mas também é um programa de temporada, né? Ela pode falar, bom, por 6 meses eu fico ali, por 3, 4, 5 meses ali eu fico. Na verdade, começa a trabalhar antes, né? Torço pela Sabrina, uma boa ideia sua, viu? Uma boa ideia. Bom,
A última pergunta de hoje é do @YTBrick. E ele diz: Vanucci, existe alguma chance de Silvio Santos e Faustão dividirem o palco no Teleton deste ano? Olha, eu vi a relação de convidados. Não tem nem Silvio Santos, nem Faustão. Mas tudo é possível no Teleton. Eles podem ter negociado ali, ter feito alguma coisa. Acho difícil. Por dois motivos. Silvio não tem aparecido mais no vídeo, né? Ele tem ficado mais nos bastidores, foi uma decisão dele e tal. Às vezes pontual. Ele às vezes até fala, ó, vou aparecer no SBT. Pode ser que do nada ele apareça lá no palco do Teleton, faça uma aparição junto com a família ali, um momento especial e pronto. Né? Mas não vai ficar aquele longo tempo como ele ficava, não. Não acredito nisso, não. E a gente sabe que o Faustão, apesar de estar muito bem, ele ainda está num período de recuperação, né? Pós-transplante cardíaco. Está na casa dele, né? Tá fazendo a fisioterapia, tem todo um processo ali. Conversa muito com os amigos por celular, por mensagem e tal, mas está muito ativo, com muitas ideias, orienta muito o João em relação ao programa do João, seu novo programa na Band, mas está pós-transplante, né? Será que pode já entrar num estúdio com tanta gente assim, né? No Teleton, cara, que tem gente trabalhando por trás, é um evento muito grande, né? Então, não sei o quanto que seria viável neste ano o encontro entre Silvio Santos e Faustão. Agora eu vou contar um negócio para vocês. No ano passado, o Fausto foi convidado para estar no Troféu Imprensa. Ano passado, ano retrasado, ano passado. E ele ia, né, tinha confirmado e tal. Aí mudaram a data de gravação do Troféu Imprensa, e aí ele não pôde comparecer porque ele tinha mudado, ele já tinha uma viagem programada, ele tinha alguma coisa fora, e aí não pôde comparecer. Mas estava lá, tinha confirmado, né, ia receber, porque já ganhou em várias ocasiões, né, o Troféu Imprensa. Ia ser um momento muito legal, né, o encontro dos dois grandes comunicadores deste país. Né? Aliás, se a gente for pensar, né, a televisão brasileira teve grandes comunicadores. Né? O Brasil é muito bom nisso. Né? Teve Silvio Santos, Faustão, Gugu. Hoje a gente tem essa nova geração, Eliana, o Huck, Celso Portiolli, Mion, tem muita gente, a Patrícia Bravanel que está despontando, o Rodrigo Faro. Está todo mundo ali, né? Eu falo que está todo mundo na faixa dos 40 a 50 anos, a maioria perto dos 50, né? Todos 50, eu acho que é o auge dos apresentadores de programas de auditório. Mas tem uma coisa muito interessante ali, né? A gente teve ali um Blota Júnior, um Flávio Cavalcante, nossa, muitos comunicadores. A televisão brasileira, ela sempre revelou grandes apresentadores, principalmente de programas de auditório, porque vem do rádio, né? E essa é a grande diferença. Bom, o Vanucci Responde deste final de semana fica por aqui. Né? Você faz as perguntas, eu respondo, é só entrar nas minhas redes sociais ou então nos comentários aqui nos vídeos ou lá no site, canaldovanucci.com.br. É um canal, conta para os seus amigos, entra todo dia lá, porque todo dia tem uma notícia nova, a gente coloca assuntos mais variados. Tenho buscado muita informação nos bastidores, principalmente nesse momento aí. Você que é SBTista, eu tenho acompanhado muito de perto toda essa movimentação nos bastidores do SBT para trazer, porque vai ter uma grande virada. E claro, de olho na Globo, na Record, na SBT, na Band, na Rede TV, na TV Cultura, em todas as emissoras, para a gente trazer um retrato muito legal do que está acontecendo aí na TV. E tem informação das novelas, de reality shows, tem de séries, tem de tudo. É um canal, é um portal onde principal é a informação checada sobre a televisão brasileira. Bom, não deixe de curtir este vídeo, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal, não deixe de compartilhar este vídeo e, mais do que isso, contar para os seus amigos que tem um novo canal sobre televisão aqui no YouTube, o canal do Vanucci, o No Play News. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.